Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno vai cair na prova. Vamos a mais uma aula de História do Brasil, a sua, a minha, a nossa História do Brasil. Sempre esperando um dia voltar às aulas presenciais, que não tardarão. Acredito que uma hora tudo vai dar certo e retornaremos. Afinal, eu tenho que usar esse crachá na nossa sede algum dia, né? Nas nossas sedes, né? Seja você do Tarumã, do Centro de Santa Felicidade. Nunca passei isso aqui, nenhuma catraca, né? Nunca pude usar o meu crachá de 2020, professor. Mas vai chegar a hora, vai chegar. Agora, vamos continuando, né? Vamos continuando. Hoje é aula 7 de História do Brasil, a última da sua apostila número 1. Logo estaremos na apostila número 2. É meio lógico isso, né, professor? Puta merda. Aula 7. Mineração no Brasil colônia. O ouro. Ah, quem não gosta de ouro, né, cara? É ouro. E em 1693 ou 92, ninguém sabe, bandeirantes encontraram ouro no Brasil. Arzão era o nome dele, andando, perambulando pelo sertão de Minas Gerais, percebeu que havia por lá umas coisinhas douradas que não eram exatamente só pedras, e percebeu que ali tinha ouro. Ele próprio, Arzão, não conseguiu explorar aquilo e ficar milionário, mas era a deixa, era o começo de um novo ciclo para a história do Brasil. Se o açúcar já estava em baixa há muito tempo, no século XVII, desde o fim da União Ibérica e do final da invasão holandesa, já não era mais a mesma coisa o açúcar, o que deixava inclusive Portugal em uma leve crise financeira que foi se agravando ao longo do século XVII. Agora ia ter uma solução, cara. O ouro, cara, o ouro, dinheiro, cara, ia começar a brotar literalmente da terra ou da água, se for dentro de um rio, aqui no Brasil colônia, cara. Então vamos falar desse período pós-descoberta do ouro, pós 1693. Enfim, sabendo de tudo isso, as pessoas do Brasil como um todo passaram a migrar para a região de Minas Gerais, onde hoje é o estado de Minas Gerais, para tentar viver esse ouro recém-descoberto, assim que a notícia se espalhou. Esse espalhar da notícia do ouro é algo que na história a gente costuma chamar de febre do ouro, porque é uma coisa meio louca, assim, muita gente abandona tudo, abandona a família para ir para a mina de ouro, tentar cavocar lá e achar a riqueza que porventura pudesse o deixar rico, talvez milionário. Isso não aconteceu na história do Brasil, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu em outras partes do mundo, aconteceu em outros momentos também da história, como no século XX, aqui no Brasil, mesmo em Serra Pelada, no Pará, mas a gente está falando do século XVII, passando para o século XVIII, em Minas Gerais. Então teve muita gente que foi para lá, sem estrutura nenhuma. Então, no início dessa mineração, era um caos, cara, porque não tinha estradas para Minas Gerais, você tinha que abrir os seus caminhos. Porventura, às vezes você encontrava povos nativos que o atacavam, às vezes você era enganado, às vezes você não conseguia chegar lá porque você morria de exaustão, você estava cansado, às vezes você não encontrava alimentos no caminho e morria de fome, ou às vezes você chegava lá e lá você morria de fome, porque não tinha nenhuma cidade em Minas Gerais no começo da mineração, nenhuma. Não tinha fazendas de produção de alimento, cara. Então você tinha que primeiro dar um jeito de ter o que comer para depois pensar em minerar. Então o início foi muito difícil, quem não estava acostumado, literalmente, morreu pelo caminho e não conseguiu ficar por lá. Mas o tempo vai passando, século XVIII chega, começa a vir gente de Portugal para cá para minerar, pessoas com mais recursos, às vezes já com vários escravos, e vai dando uma outra cara para Minas Gerais. Algumas vilas vão sendo fundadas, algumas vão se transformando em grandes centros urbanos para os padrões da época, como era o caso de Vila Rica, que hoje chama-se Ouro Preto, né? Mas é uma cidade histórica lá de Minas Gerais. E aí as coisas vão começando a funcionar. Inicialmente, o ouro que os bandeirantes, os mineradores exploravam, era o ouro de aluvião, que é o ouro que fica no leito dos rios, para você ter acesso a esse ouro, geralmente você cavoca o leito do rio, tira aquela areia, joga numa peneira grandona, que é aquelas bem grandona, chama bateia,
ficar ali mexendo, e aí escoa a água e a areia, e ficam só os cascalhos para você verificar. Ou quando o ouro é tão pequeno, às vezes, que ele está na areia do rio, aí você tem que usar mercúrio para separar o que é impureza do que é ouro, o que é tóxico, destrói lençol freático, mata peixe, enfim, é uma desgraça para a natureza, mas era o que os mineradores, em geral, faziam nesse tipo de local para poder ter acesso, então, a esse ouro de aluvião. Depois desse, começa a explorar o ouro de grupiara, que é o que fica na rocha, cravado na rocha da montanha, que você consegue ver ele tirando a vegetação, se tira a vegetação, consegue ver o veio do ouro, e ali você consegue extrair também. Quando esse também acaba, ou diminui, aí você parte para o ouro de mina, que é o mais clássico, onde você vai cavocando a montanha para ter acesso a esse ouro, também rolou em Minas Gerais. Lembrando que esse cavocar o ouro não era uma coisa estruturada, você não fazia um buraco certinho, com estruturas de concreto ou de madeira que fosse para sustentar o teto, era uma desgraça. Em geral, eles cavavam um buracão gigante, iam tirando toda a montanha que estava ali, para ir acessando de cima para baixo o ouro, em vez de entrar por baixo, já que eles não tinham estrutura para isso. Era uma trabalheira gigantesca, por isso que o que vai começar a acontecer é que cada vez mais a mão de obra escrava vai sendo aplicada nessas grandes explorações, nessas grandes minas no Brasil colônia. Para variar, escravidão africana em massa sendo trazida para cá para fazer essa retirada de ouro. Quanto mais se descobria ouro, mais escravos se compravam para descobrir ainda mais ouro. Essa era a lógica. Mas no início, ainda teve um conflito, cara, uma pequena guerra. A Guerra dos Emboabas, entre 1707 e 1709. Os primeiros homens a descobrir o ouro, os bandeirantes, eles não gostaram dessa febre do ouro, não. Por quê? Porque eles passaram a ver que eles tinham concorrência, que eles tinham muitas pessoas indo para a região das Minas Gerais para ter acesso a esse ouro. Os caras não gostaram, não. Inclusive, apelidaram, ironicamente, esses forasteiros que vinham de Portugal de emboabas, que é o nome da guerra. Pô, professor, o que é um emboaba, seu animal? Ah, então, emboaba é tipo um pássaro. Emboaba é uma palavra de indígena, quer dizer pata peluda. Isso era uma ironia porque os forasteiros já usavam botas. E aí os paulistas, os bandeirantes, olha lá, uma emboaba. Bullying do século XVIII, né, cara? Acho que você não achou graça, mas eles achavam. E quem sofria esse bullying, os forasteiros, não gostou, tanto que pegou o termo emboaba. Mas voltando a falar do confronto, o confronto era simples. Quem chegava de fora era atacado pelos bandeirantes, e com o tempo, quem chegava de fora começa a se reunir em grupos armados, em bandos, em milícias, para atacar os bandeirantes e não deixar isso baixo. Logo, a guerra virou um confronto grande, ao ponto de ter batalhas com mais de 3 mil pessoas. Os emboabas liderados por Nunes Viana, inclusive, venceram várias batalhas e conseguiram isolar os bandeirantes paulistas numa única região, a região do Rio das Mortes. O nome não ajuda, né, cara? O nome já é um prenúncio do que acontecer por lá. E aí, em 1709, os últimos bandeirantes são atacados na região do Rio das Mortes e, em geral, eles são derrotados. Muitos bandeirantes paulistas fogem para ainda mais o interior. Cerca de 300 ficaram lá na região do Rio das Mortes, lutando até o fim. E no final eles se entregam, levantam o bracinho para o alto, perdemos, se entregaram, mas mesmo assim eles são mortos. Batalha que, por conta desse final melancólico, ficou conhecido como Capão da Traição, visto que eles se entregaram e mesmo assim foram mortos. Os bandeirantes que haviam fugido antes dessas batalhas, na região centro-oeste do Brasil, vieram de novo a descobrir ouro, em menor quantidade, mas de novo. Na região de Cuiabá, capital do Mato Grosso, se achou ouro, e na cidade mineradora de Goiás. Goiás é engraçado, cara, o estado de Goiás, porque Goiás tem uma cidade que chama Goiás, mas que não é a capital de Goiás. A capital de Goiás, como você sabe, você é inteligente, é Goiânia. Mas tem uma cidade histórica chamada Goiás, que era de mineração. Dá uma googlada aí que você descobre como de fato existe uma Goiás dentro de Goiás, que não é capital de Goiás. Como eu falei, Goiás nesse período da nossa aula, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, a Guerra dos Emboabas foi esse confronto, então, nativista, né? Um confronto local aqui na história do Brasil. Mas abriu os olhos de Portugal. Portugal, opa!
Opa, vai dar merda isso aí. Melhor eu organizar a bagunça, botar gente cuidando, que deve ter muito ouro por lá, cobrar uns impostos, vamos organizar isso aí. Então a Guerra dos Emboabas, ela serviu para alertar Portugal de que ela tinha que fazer algo para organizar essa mineração e lucrar ainda mais com as possíveis grandes, gigantescas quantidades de ouros que estavam aqui no Brasil. O que foi feito? Em 1709, Portugal divide o que era tudo considerado São Vicente, no sudeste do Brasil, em capitanias diversas para serem administradas por pessoas diversas. Separa de São Vicente São Paulo, para um lado, Minas de Ouro, que depois virou Minas Gerais, para outro, Rio de Janeiro para outro, e ainda tem lá São Vicente, que continua existindo. Então, separou o poder. Outro fato é que cria-se aqui no Brasil uma intendência de Minas, ou seja, um órgão fiscalizador para organizar, mapear e taxar o ouro que por aqui era obtido. O que passou a acontecer? Todas as áreas de mineração, ou as lavras, como era o termo mais correto, as, depois vai até ser minas, né, se elas forem internas, elas tinham que ser comunicadas. Se você descobrisse uma lavra, você tinha que comunicar à intendência de Minas que você descobriu. E aí, a partir disso, essa nova mina ela ia ser mapeada, ou seja, ia ser estudada, organizada, riscada no mapa, e ali ela ia ser dividida em datas. Datas, no caso, são lotes de mineração, não tem nada a ver com calendário. E aí essas datas, pessoas, elas seriam doadas, uma ou duas, para quem descobriu a lavra, e o resto ia ser leiloado, ou seja, ia ser vendido pelo Estado português para que outros pudessem explorar. A ideia de Portugal era que quanto mais pessoas explorassem, mais rápido o ouro era extraído e mais imposto Portugal ganharia, né? Fazia sentido para Portugal. Para poder participar desses leilões, você era obrigado a ter 12 escravos. Não tem 12 escravos, você não participa do leilão. Aí, no limite, você pode achar uma nova lavra e, quem sabe, ganhar 2 terrenos de mineração, 2 datas. Ou você podia ser um faiscador, que é o cara que depois que o terreno foi explorado inteiro, ainda ia lá ver se não tinha sobrado uma pedrinha perdida, uma fagulhazinha, uma areia de ouro, e isso por vezes dava algum dinheiro. Teve algumas pessoas que chegaram a sobreviver com isso. Mas no geral, a maioria das pessoas que trabalhavam nas minas, como já falei anteriormente na aula, eram escravizados oriundos da África, né? E quanto mais ouro se descobria, mais escravos você comprava e por aí vai. A intendência de Minas também passou a organizar os impostos aqui na colônia sobre a mineração. O mais famoso de todos os impostos é o quinto. O quinto chama-se quinto porque ele cobra um quinto de tudo aquilo que você descobriu de ouro. Ou seja, se eu achei 10 quilos de ouro, eu perco 2 quilos de ouro para o governo de Portugal. Um quinto de 10. E aí, por consequência, essa é a lógica, né? Um quinto era sempre cobrado. Havia também a captação, que era uma taxa que você pagava anualmente pelo uso de escravos ou do uso da sua própria força de trabalho para poder minerar. Ou seja, quase como um alvará, assim, você tem que pagar aqui para essa galera poder minerar, para além da quinta, né, cara? Para poder obrigar o pagamento, o que Portugal fazia? Portugal proibiu a circulação no Brasil, pelo menos comercialmente falando, de ouro in natura. Todo ouro aqui no Brasil tinha que ser comercializado em barra. Ou seja, você não podia transportar o ouro in natura, comprar terras em ouro in natura, tinha que ser em barra. E quem que produzia as barras de ouro? Portugal, cara. Portugal cria em várias estradas ao longo do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, casas de fundição, que eram locais adequados, onde você entregava esse ouro, ele era derretido e era reentregue para você em barras, com um peso igual ao que você entregou, menos um quinto. E aí estava pago a sua taxa de um quinto. Esse ouro em barra, inclusive, saía com o símbolo de Portugal, com o valor e tal. Era razoavelmente
organizado. Só que, amigo, isso aqui, ó, essa terra chama-se Brasil, né, cara? É lógico que tinha sonegação de imposto. Muita gente descobria ouro e não pagava os impostos devidos. Tinha contrabando, por exemplo, pessoas que pagavam para grupos armados levar o seu ouro para o norte de Minas até encontrar o Rio São Francisco e de barco iam pelo Velho Chico até o litoral do Nordeste, onde ele deságua no mar, e dali partiam para Portugal sem pagar imposto. Era possível? Era possível. Mas passou a existir também o ladrão do ladrão, né? O cara que ficava no Rio São Francisco, na espreita dessa passagem, e atacava as embarcações que estavam passando para roubar o ouro de quem estava roubando em Portugal. E aí esse cara que foi assaltado no Rio ia fazer o quê? Chamar o governo? Pô, estão me roubando aqui, estão roubando o ouro que eu não paguei de imposto. Não dá, né, cara? Não dá. É igual se você é traficante de droga e alguém roubou a tua droga. Você não pode chamar a polícia para falar que roubaram a tua droga, cara. Então fica por isso mesmo. Então havia esse tipo de situação de contrabando. Assim como tinha maneiras mais à la brasileira, como a gente pode chamar, né? Pessoas que davam um jeitinho de esconder o seu ouro. Um clássico é o Santo do Pau Oco. O que é o Santo do Pau Oco? O Santo do Pau Oco, você pega a imagem de santo, você deixa ela internamente oca, coloca o ouro ali e fecha. E aí está passando pela casa de fundição, o cara, pô, o que você está levando aí, amigo? O outro fala, tô levando, sei lá, Virgem Maria. Ah, pode levar, aí a santa. E aí passava com a imagem, cara. Então isso acontecia, é evidente que isso acontecia. Assim como tinha gente que usava técnicas ainda mais bizarras, tipo esconder ouro na roupa, no cabelo, no ânus de escravos, ou então, por vezes, até fazer escravos engolir pequenas quantidades de ouro, passar pela fiscalização e depois vomitar ou defecar esse ouro para entregar para o seu patrão. Então, isso é asqueroso, é bizarro, mas acontecia no Brasil colônia, né, cara? Afinal, isso aqui é Brasil, é evidente que esse tipo de coisa ocorria nessas terras tupiniquins. Agora, teve alguns pontos positivos nessa história. Sim, teve pontos positivos. O primeiro ponto é a sociedade do ouro. Formou-se em Minas Gerais e em seus entornos uma nova realidade, cara. Porque até então, o que era a sociedade brasileira? Aquela sociedade patriarcal, que basicamente tinha o senhor de engenho, um ou outro trabalhador livre e um monte de escravo. Agora não. Agora você passa a ter uma cidade mais urbanizada, porque a cana-de-açúcar implicava na ruralização. A mineração, ela deixa mais ambientes urbanos, porque enquanto tem muita gente minerando, pense, tem que ter gente cozinhando, tem que ter gente fornecendo roupas, estruturas básicas, como enxadas, vasilhas, para quem está minerando, bateias para quem está minerando. Então você precisava de uma pequena estrutura urbana para fazer isso. Você precisava de alguns funcionários públicos para cobrar imposto, alguns pequenos comerciantes, alguns pequenos artesãos. Aí vai ter que ter um padre lá no meio dessa história toda, alguns militares para fazer a segurança. Então você cria ali uma pequena cidade que às vezes vai ficando não tão pequena, né? Com um crescimento urbano gigantesco da população em questão, um crescimento muito grande, você vai aumentando essas cidades. E aí surge no Brasil uma série de profissões que não existia antes, que eram profissões ligadas ao bem-estar, profissões ligadas a dar alguns privilégios para quem tinha um pouco de dinheiro para pagar pelos seus serviços. Coisas muito básicas, assim, tipo cabeleireiro, tipo barbeiro, que não existiam no Brasil colônia, passam a existir. Alguns músicos, alguns pintores, enfim, isso passa a surgir, né? Alfaiates para produzir uma roupa com uma cara de Europa, alguns construtores para fazer residências mais sofisticadas para quem tinha mais dinheiro, e até casos de cirurgiões barbeiros que faziam pequenas cirurgias em praças públicas. Tudo isso passa a ter nessas cidades, né? Então passa a ser cidades muito mais complexas, cidades muito mais interessantes, muito mais densas. Então era uma sociedade diferente formada ali. E também era uma sociedade que tinha possibilidade de ascensão social.
Ali você vê algumas pessoas que chegavam muito pobres, descobriam um ouro e ficavam muito ricas. E chegou a ter casos de pessoas que foram escravizadas e conseguiram enriquecer depois de ganhar a liberdade. Lógico que isso é exceção à regra. Um ou outro caso de pessoa escravizada conseguiu enriquecer, mas houve. Na cana-de-açúcar nunca houve. Ali teve alguns casos. O mais clássico é o da Chica da Silva. Dá uma googlada aí, olha lá a história dela. Então, a possibilidade mínima que fosse até existia. Por isso que a sociedade do ouro, ela é sim mais interessante do que a sociedade do açúcar, no caso da história colonial aqui do nosso Brasil. Houve o enriquecimento dos brasileiros? Pô, em partes houve, cara. Afinal, você tem pessoas por aqui que agora tinham algum dinheiro significativo. Tinha pessoas que conseguiam enriquecer a ponto de mandar seus filhos estudarem na Europa. Vai lá, estuda, faz uma faculdade, volta formado em, sei lá, direito, filosofia. Teve casos, cara, teve casos. Então, essa situação também ocorreu e isso vai dar o que falar nas próximas aulas. Vou voltar a falar de pessoas que estudaram na Europa e voltaram para o Brasil e causaram por aqui, né? Causaram. E no mundo cultural, passou a ter coisas que não existiam antes, como teatros, por exemplo, que não existiam, passaram a existir. Passou a ter grupos literários, cara, pessoas que liam livros, porque agora sabe, tinham estudado na Europa e tal, sabiam ler e escrever, e liam. Assim como tem um movimento arcadista na literatura, que é desse período, que tem lá pessoas que escreveram aqui no Brasil seus textos e que acabaram entrando para os anais da literatura nacional. No caso de Cláudio Manuel da Costa, na poesia, que é um clássico aí do movimento arcadista, né? Mas, no mundo das artes, ninguém supera um outro nome, Aleijadinho. Aleijadinho era escultor e arquiteto, de certa forma. E Aleijadinho era a cara da sociedade. Aleijadinho era mulato. Ele provavelmente era filho de um homem livre e de uma escrava. E ele aprendeu muito provavelmente com o pai, mas ninguém sabe ao certo, até porque ninguém sabe nem quando ele nasceu direito, onde que ele nasceu. Mas muito provavelmente aprendeu com o pai as técnicas de esculpir e se tornou muito melhor com o pai. O Aleijadinho é um dos maiores artistas que a humanidade já conheceu, reconhecido em diversos países. O cara talhou pia batismal, imagem de santo, interior de igrejas. Ele fez muita coisa, o Aleijadinho, cara. Só que o Aleijadinho, ele não se chamava Aleijadinho, né, cara? Esse era o apelido dele. Por quê? Porque ele teve muitos problemas de saúde. O Aleijadinho teve uma série de doenças, e inclusive doenças que foram paralisando partes do corpo, foram atrofiando alguns de seus membros. Ele chegou a cortar a ponta dos dedos depois que elas não funcionavam mais. Aí eles, para esculpir, ele amarrava a marreta ou a ponteira aqui nos cotocos do braço para poder esculpir. Com o tempo, isso atrofiou os dedos do pé, ele passa a cortar partes do pé. É uma história muito macabra dele. Ele passa a andar ajoelhado para poder esculpir. E mesmo assim, ele nunca parou de esculpir. Aí ele também teve problemas no globo ocular, que ele desceu, tipo Nestor Cerveró, político brasileiro aí dos nossos tempos. Então ele se tornou um cara muito estranho. Ele tinha vergonha dele mesmo, fisicamente. Ele não andava de dia pela cidade, ele só andava de noite com uma capa e ainda a cavalo, que dava um ar mais macabro. Sim, ele cavalgava sem os dedos, cara. Um negócio muito louco isso. E ganhou fama, sim, ganhou fama por todo o trabalho que ele fez. Ele era procurado e era tão grande a sua obra que ele tinha 3 escravos que o auxiliavam, né? Um, inclusive, também se tornou um talhador e era muito bom, o tal do escravo Januário. Enfim, o Aleijadinho, então, ele é gigantesco, assim, na sua obra, né? É tão grande que nem a gente sabe ao certo tudo o que ele fez. Ele não assinava as próprias obras, até porque essa ideia de assinar a obra não tinha chego por aqui, e ele não tinha estudado na Europa, né? Então, ele é um gênio da arquitetura e da escultura barroca no Brasil. Sempre que se fala de barroco no Brasil, tem que falar do Aleijadinho. Para não me alongar muito nessa aula, vamos caminhar para o final. Ainda teve no Brasil descoberta de diamantes em 1729, mas os diamantes vão ser
monopólio régio. Só os grupos ligados à monarquia ou terceirizados pela monarquia, como vai rolar no Brasil, é que podiam entrar no distrito diamantino, hoje cidade diamantina, e explorar o diamante. E ele ia todo para Portugal. Você não enriquecia aqui no Brasil com diamante, não. Mas lá em Portugal, o desenvolvimento foi grande, com o ouro ou com o diamante do Brasil, né, cara? Portugal pagou muitas contas e fez tantas outras com o ouro daqui vinha. Portugal se mimou com o ouro. Portugal dizia-se na época que o ouro nunca acabaria, que não tinha que se preocupar, a ponto de Portugal comprar tecido na Inglaterra com ouro in natura, fazendo com que a maior parte da riqueza mineral que saiu do Brasil hoje não esteja em Portugal, e sim na Inglaterra. Tratado de Metuim foi um tratado de Portugal e Espanha que trocava panos por vinhos, né? Tecidos por vinhos portugueses. Mas como a Inglaterra não consumia tanto vinho quanto Portugal consumia tecido, a diferença era paga em ouro, cara. Um negócio absurdo. Mas enfim, rolou. Portugal também reestruturou a cidade de Lisboa depois de um terremoto que teve no século XVIII, reconstruiu ela inteira. Então, a Portugal, ou melhor, a Lisboa, que você pode conhecer caso vá lá, o Centro Histórico de Lisboa, ele foi todinho, ou quase todo, deve ter uma outra regra, erguido com dinheiro, com ouro que saiu do Brasil. E, inclusive, em Portugal também se construiu o convento de Mafra, que é o maior convento do mundo, construído com recursos do ouro que saiu do Brasil. Então, olha como esse ouro enriqueceu Portugal muito mais do que o Brasil. Mas aqui no Brasil já teve um outro legado. Surgiu aqui um mercado consumidor interno de produtos, coisa que antes não havia. Passou a ter pessoas que produziam alimentos em Minas Gerais e vendiam em Minas Gerais para os mineradores. Não havia antes, agora passou a ter. O minerador não vai ter uma roça de subsistência, ele vai comprar. O mesmo vale para carne. Passou a ter os famosos tropeiros, que saíam lá do Rio Grande do Sul, atravessavam Santa Catarina, Paraná e vendiam a carne em São Paulo. Lá a vaca era abatida, era salgada para virar charque e era levada para Minas Gerais, onde ela era consumida. E isso cria, então, uma rota de conexão cultural e de valores e de economia entre Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, passando pelo interior do Brasil como um todo aqui, né? E aí, esses locais, nos pontos de parada das vaquinhas, já que a vaquinha não consegue sim parar do Rio Grande do Sul até São Paulo, vão formando-se vilas, vão formando negócios. Tem muitas cidades que são originárias do ciclo dos tropeiros, como é o caso da Lapa, aqui no Paraná, e outras tantas se desenvolveram nesse período, né? Já existiam, mas passaram a crescer, servindo como parada aí para tropeiros, como é o próprio da nossa Curitiba, né? Curitiba passou por esse ciclo, se desenvolveu, cresceu com tropeiros lá no século XVIII. Por isso que tem uma série de bairros aqui da região de Curitiba que tem nomes referentes a campos, né? Ou a fazendas e coisas do tipo, em geral, tem a ver com esse período tropeiro da nossa cidade. E o tropeiro, ele também era um mensageiro, como não tinha correio dentro do Brasil, ele que levava mensagens, levava cartas. Tropeiros, às vezes, arrumavam casamentos para as pessoas. Então, eles acabaram sendo figuras muito importantes aí da história do Brasil. Sem falar que deixaram um legado, inclusive, na culinária, né? O feijão tropeiro, o arroz tropeiro, o ovo tropeiro. Então, já tem muita coisa da nossa culinária ligado a isso. Por fim, mas não menos importante, também é importante citar que houve uma mudança do polo econômico do Brasil colônia. Até a descoberta do ouro, todo o polo econômico que a gente pode lembrar estava no Nordeste. A capital do Brasil, Salvador, era no Nordeste. A produção econômica era no Nordeste. A invasão holandesa rolou no Nordeste, 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 Nordeste. Agora não. Agora é Sudeste, da onde, inclusive, o centro econômico do Brasil nunca mais saiu. Até hoje, a parte mais rica do Brasil, para o bem ou para o mal, é o Sudeste. Não é a parte com maior divisão igualitária de renda, mas é onde concentra-se mais riqueza em valores totais, né? Só o PIB do estado de São Paulo é maior do que o PIB de boa parte dos estados do Brasil juntos, né? É muito gritante a diferença. E isso começa, então, na época da mineração.
a ponto de a própria capital do Brasil, Colônia, ser transferida de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. Por que o Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro, sem querer, virou o porto de escoamento do ouro. Sim, porque Minas Gerais não tem mar, né? Então descia-se de Minas Gerais para o Rio de Janeiro e dali se embarcava para Portugal. E assim o Rio de Janeiro se desenvolve. O Rio de Janeiro que surgiu lá com a invasão dos franceses, acabou se tornando a capital do Brasil em 1763. Cria-se ali na região do Porto um palácio de governo para os governantes coloniais aqui do Brasil, onde hoje é a Praça 15, lá no centro histórico do Rio de Janeiro, e vira-se a capital, então, do Brasil, dentro desse espaço. Ou seja, era um novo Brasil se formando a partir da mineração. Vão ter movimentos de contestação a Portugal, revoltas coloniais? Vão. Mas isso deixa para uma aula específica de revoltas que a gente vai ter aí na nossa próxima apostila, na apostila 2. Da aula 7, paramos por aqui, cara. Mas eu te aconselho, busca lá, vê obras do Aleijadinho, leia os poetas arcades, se informe com mais detalhes aí sobre essa arte da mineração, porque ela é bem vasta e bem grande e não tão conhecida dos brasileiros, né? Mas enfim, hoje paramos por aqui. Uma satisfação inenarrável ter vocês aqui comigo. E até uma próxima, né? Aula 8, estaremos aí. Qualquer dúvida, nos procure nos plantões de Tira Dúvidas ao sábado. Falou, pessoinhas.